Graça e paz. Ochali Lombemboa, que a gente diz lá na Angola é assim, Ochali Lombemboa, significa dizer graça e paz. Ochali Lombemboa. Umbundo. É feio, né? Umbundo. É um dialeto. Em Angola, o nome, né, Pim? Em Angola tem, a língua oficial é português, Irmã Flávia. Mas de dialetos tem mais de 27. E assim, nas tribos, tem só Deus sabe quantos. Então nós, lá onde nós morávamos, falava um mundo. Cada região fala uma coisa. A senhora está em... Ó, Flávia, você está em uma região, fala um mundo. Aí você vai para outra região, fala ganguela. É a mesma coisa que você está em outro país. Aí você vai para outra região, fala quibundo. E assim vai. Num país só tem esse tanto de idioma. É como se você estivesse em Olinda. Você está em Recife. Você chega em Olinda, é outro idioma. Já pensou? Aí, mas a língua oficial do país é português. Mas a população mais adulta, principalmente os mais velhos, não falam português. Então é muito normal, quando a gente às vezes vai fazer uma mensagem, a gente tem que falar em português e um tradutor traduzir para um mundo para as pessoas mais idosas entenderem. Aí fica o tradutor. Aí, irmão Antônio, essa introdução de 2 horas vira quantas? Nós estamos aqui hoje com 3 visitas ilustres, né? Tem muita gente ilustre aqui, mas tem 3 que é importante. Não é? Fernando, irmã Carminha já não é visita mais, né? Edith, meus irmãos, sabe quantos? Você sabe quantos anos Edith tem? 92. Essa criatura, todo dia que eu chego no Lar Batista, sexta-feira, cadê Edith Zacarias, gente? Tá na rua, é rueira ela. Ela pega o ônibus no Lar Batista. Fica nela de fogo. Ela pega o ônibus no Lar Batista, irmão Antônio. Desce na Caxangá. Presta atenção. Pega o BRT na Caxangá. Segundo ônibus. Depois pega um outro ônibus na Caxangá e vai para o IMIP ou vai para onde quiser. Aí quando chega 1h da tarde, 2h da tarde, todo mundo já almoçou. Chega Edith. 92 anos. Já pensou? Não é? Já pensou? Estou aqui na frente da tela, não, né? Estou não? Todo mundo está enxergando? Então, já tem alguém me ajudar a pregar e já vou para lá. Philip Yancey, grande escritor cristão. Eu tenho quase todos os livros de Philip Yancey, amo o que ele escreve, mas tem um especial, chama Maravilhosa Graça, que todo crente deve ler esse livro. Maravilhosa Graça. Ele diz: a vida não é um problema a ser resolvido. E pronto. Se fosse assim, era fácil. A gente resolvia um probleminha, não é não, irmão Antônio? Teve um assalto, se resolveu aquilo, acabou. Não é assim que funciona. A vida é uma obra de arte. Vai acontecer outras coisas a ser executada, demora tempo. Outro grande escritor que eu gosto muito, Søren Kierkegaard. Ele é um filósofo, teólogo dinamarquês. Esse já morreu. Ele viveu entre 1813 e 1855. Ele diz o seguinte: a vida é uma realidade a ser experimentada, vivenciada. A vida, Gibson, é uma realidade. A vida não é para fracos. A vida não é para teóricos, Tereza. A vida é uma realidade que invariavelmente terão bons momentos, mas terão maus momentos. Invariavelmente. A vida terá bons momentos, mas a vida terá péssimos momentos áridos, difíceis. Sabe, meus queridos irmãos, haverão dias na nossa vida que vai passar as 4 estações do ano num dia só. Às vezes num período, às vezes num ano, mas vai passar
As 4 estações. A gente acorda, está um verão, está um sol maravilhoso. O dia hoje vai ser bacana. Chega na hora do almoço, a gente tem uma notícia terrível, o inverno chegando. Às vezes anda o anoitecer, chove na nossa vida. E à noite as folhas caem. Eu morava numa cidade, nos meus áureos tempos de universitário, irmão Antônio, passava as 4 estações do ano num dia só. Acordava de manhã cedo, estava uma névoa, que você não enxergava 2 metros na frente do nariz. A gente colocava uma touquinha, aquela névoa cobrindo, parecendo uma geada. Daqui a pouco o sol nascia, brilhando. Aí chegava de tardinha, chuva. 4 estações do ano em Viçosa. Pense numa cidade complicada para a gente adoecer. Mas é assim na nossa vida. Em 1968, Chico Buarque de Holanda. Eu não tenho admiração nenhuma pela política de Chico Buarque de Holanda, não, viu, Flávio? Aliás, pelo contrário, eu tenho muita ojeriza como ele pensa politicamente. E estou registrando isso em vídeo. Se tem uma ojeriza, eu tenho ojeriza porque ele pensa politicamente. Mas ele é um grande escritor. Em 1968, ele compôs uma música chamada Roda Viva. Fez um sucesso estrondoso. É um clássico. É um clássico da música popular brasileira. De vez em quando eu lembro dessa música. Ela diz assim: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. É assim, não é? Tem dia que a gente, inexplicavelmente, a gente acorda com um farolzinho embaixo, não é? Inexplicavelmente. Mas tem dia que a gente tem um motivo muito sério. Eu teve um domingo aí anos atrás, que eu tive um domingo terrível. Josi me acorda, joelha perto da minha cama e fala: sua mãe foi para a glória. Tem dias que a gente desanima, meu Antônio. A gente fica preocupado. Dias parece que o mundo ficou difícil demais, o mundo está exigindo demais da gente. A gente quer ter voz ativa, sabe, no nosso destino, ter domínio da situação, mas falta força. Nesses dias, nessas situações assim, a gente encara de frente a nossa finitude, a nossa limitação, a nossa insignificância. Roda viva, chega, esmaga a gente, dá um chega para lá na gente. Momentos difíceis na vida. A gente vai fazer um check-up no médico. O médico vira e fala: é uma doença terrível. O diagnóstico é um câncer no cérebro. Lamentavelmente, eu tenho que te dizer isso. A gente desmonta ali. A notícia da perda de um ente querido, acho que não tem dor maior, mais árida do que isso, não. Perda de um emprego. Pessoa que é pai de família, esteio, sustenta uma família, recebe uma notícia terrível da perda de um emprego. Vocês lembram de um rapaz que eu testemunhei aqui, que nós recebemos uma oferta lá da igreja do Paraná, de Palmares. Falou na época das enchentes, Deus mandou para a gente uma oferta especial, e Deus falou no meu coração, lá no hospital, quando ele me levou na maca. Deus falou, ele conversando comigo no caminho para o quarto, o quanto ele estava desabrigado e essa família dele. Nós demos uma oferta para ele, vocês lembram? Essa semana ele me liga e fala: Moisés, não, ele me mandou uma mensagem, pedi meu emprego no Santa Joana, estou desesperado, estou sem capacidade de sustentar minha família. Rompimento de um casamento, que eu ensino uma coisa terrível, meus irmãos. Terrível, consequência para o resto da vida, vai para gerações isso. Momentos de aflições, de dor no nosso coração acontecerão inevitavelmente.
Por isso Jesus foi enfático ao dizer: na vida tereis aflições. Jesus não enganou ninguém, nasceu e a gente leva um tapa na bunda. Não é assim que funciona? É pá! A gente já começa a chorar. Não é assim, Edith? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora, para ter bom ânimo, meus irmãos, a gente precisa ter uma coisa chamada fé. Sem fé, a gente não rompe a vida. Aí, a comunidade Zona Sul, em 1997, fez uma música que a gente canta. Da boca para fora é fácil, rompendo em fé. Toda vez que minha fé é provada, presta atenção que a gente canta, preste atenção. Por isso é que eu falo, toda vez. Que foi, Prim? Toda vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Presta atenção que a gente canta. O que você está dizendo? As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Eu amo esse pedacinho dessa música, porque eu lembro muito da minha mãe, que dizia: Deus é maior que o meu problema. Não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Ele não está querendo dizer com isso que não vai acontecer nada com você, que você vai superar tudo tirando de letra. Não é isso que o poeta está querendo dizer, não. Ele está querendo dizer o seguinte: se você estiver seguro nas mãos de Deus, Ele vai te sustentar quando mais estiver turbulento. É isso que ele quer dizer. E aí ele fala: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé com ousadia. Romper em fé exige ousadia. Vou mover o sobrenatural. Não é natural. Vou lutar. É para medrosos, é para covardes, não é para lutadores. Vou lutar, vencer, vou plantar e colher. Só tem colheita se tiver plantio. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Se você quiser, abra a sua Bíblia. Em 1 Coríntios 3. Vou ler só 2 versículos. Se você não quiser, só escute. Então, Carminha, escute. Meu trabalho, vou ler na versão da Bíblia Viva. O meu trabalho foi o de plantar a semente no coração de vocês. O de Apolo foi regá-la. Porém, foi Deus e não nós quem fez crescer lavoura em seus corações. Uma pessoa que planta ou que rega não é muito importante. Uma pessoa que planta ou que rega é mero instrumento. Porquanto é Ele, Deus, que faz as coisas crescerem. É Deus que dá o crescimento. Vamos orar. Pai querido, fale aos nossos corações, Pai. Dessa forma assim que o Senhor sabe falar, de carinhosa, suave, mansa, tranquila. Mas profunda, contagiante, transformadora. Mude os nossos corações nessa manhã, Senhor Deus, para que nós possamos sair daqui pessoas ousadas no plantio, preocupadas no nosso desenvolvimento. E seja o que for que nós colhamos, nós temos gratidão. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Sabedoria no plantar. Fé ao tratar. Gratidão ao colher. Falamos hoje muito em gratidão aqui, não foi?
Deixa eu começar dizendo para vocês assim, 3 verdades que você querendo, não querendo, aceitando, não aceitando, gostando ou não gostando, vai acontecer. Entenderam? Se você gostou, bênção. Se você não gostou, não adianta. Se você aceitar, não tem jeito. Mas tem 3 verdades que eu vou dizer aqui hoje, que é fato. Doa em quem doer. Mas é assim que funciona. A primeira verdade. Qualquer pessoa, qualquer um de nós vamos ter bons e maus momentos na vida. Todos nós vamos ter bons e maus momentos na vida. Presta atenção. Independente da sua raça, independente do seu credo, independente da sua profundidade religiosa, independente da sua santidade, independente do seu padrão social, você pode ter 1 milhão lá no Tesouro Direto, do Banco do Brasil, do governo federal. Independente do grau de instrução, você pode ter 3 pós-doutorados. Independente da sua idade, você pode ter 92 anos, igual a Edith, ou 3 meses de nascido. Haverá momentos alegres e tristes na vida, momentos de celebração e momentos de consternação. Nós, invariavelmente, atravessaremos desertos e mares. Não tem jeito. Vamos lembrar aqui de alguns momentos. Vamos começar pelos momentos alegres na vida. Primeiro momento alegre, nascimento de um filho, nascimento de um neto. Você vai ver que coisa bacana que é o nascimento de um filho. Como é que você chama? Você. E a sua filha? Você vai ver quando Eva nascer, que negócio maravilhoso. Meu caçula, quando nasceu, Lucas. Eu falei com minha mãe, estou indo para o hospital. Mãe, neném vai nascer. Meu caçulinha. Fique tranquilo, meu filho, estou aqui em oração. Já era mais de meia-noite. Quando o Lucas nasce, eu peguei o telefone do celular. Já existia celular naquela época. Acho que tinha 2 ou 3 anos, tinha celular. E eu era teórico, eu pegava meu celular, guardava dentro da bolsa. Na minha cabeça, assim, celular é para mim ligar quando eu preciso, não para ninguém ficar perturbando minha vida. Então, guardava. Mas ninguém nem sabia o número, porque na minha cabeça é o seguinte, olha a minha filosofia, se furar um pneu, eu ligo para o borracheiro, o seguro, mas é para ficar com ninguém ficar me perturbando. Eu pego o celular e ligo para minha mãe, neném nasceu bacaninha, com saúde. Escuto do outro lado da voz, até aqui nos ajudou o Senhor. Dona Maria, que um dia eu vou passar a eternidade contando histórias com ela. Meus irmãos, a conquista da realização de um desejo que a gente tem, a gente quer muito uma coisa, a gente conquista. Por exemplo, você batalhou muito por um emprego, aí você conquista aquele emprego, que coisa maravilhosa. Agora eu tenho sustento para minha família, parou a preocupação, passar num concurso, uma seleção que você queria demais, transferência de um local que você está trabalhando que não está bom, mas você chegou a autorização da transferência. Pense numa coisa... Bênção. Passar no vestibular. Quando eu passei no vestibular, minha irmã, voltei de trem, uma caminhada. Minha irmã estava na estação esperando, já começou a chorar. Eu estava tão seguro de mim que eu tinha passado. Falei, não se preocupe, eu passei bem. É uma notícia, é um negócio maravilhoso. Comprar a casa própria, é ou não é, irmã Serra? Pense numa coisa maravilhosa a gente sair do aluguel. Eu tinha um desejo grande no meu coração, eu pedi a Deus o tempo todo, Deus me dê a oportunidade de trabalhar na África, de ser um missionário ali, Senhor. O dia que chegou a notícia, foi selecionado, eu falei, o nome de Jesus, seja o que for. Falei com Josi, eu posso trabalhar 23 horas, mas não vamos recusar nenhum pedido. Para o reino de Deus. Meus irmãos, eu trabalhava 16 horas para cuidar de um grande projeto, mas não recusei um pedido para pregar em aldeia nenhuma. E graças a Deus, saí de lá não como executivo da Visão Mundial,
poder fazer um casamento bacana, casar com a pessoa amada, né, Carminha? Poder comprar a coisa que a gente quer comer com vontade, com saúde. Meu pai dizia: meu filho, pense numa coisa boa, é você ter o dinheiro para comprar o que você tem vontade de comer e ter saúde para comer o que você tem condições de comprar. Eu ficava olhando aquela filosofia do seu Manuel Pedro, que coisa tão simples e tão verdadeira, né? Porque, presta atenção, Flávio, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não tem saúde para comer, dá uma vontade. Carminha, de vez em quando, fala comigo: estou com fastio. Eu falo com ela: o que você quer que eu traga para você comer, meu amor? Uma fatiazinha de pizza, uma folgaçazinha. Às vezes a saúde faz tanta diferença, embora a gente tenha o dinheiro para comprar. Por outro lado, se você também tem saúde, mas não tem o dinheiro, é bronca, viu? Agora, a melhor das coisas, meus irmãos, andar com Jesus. É a melhor coisa da vida, viu, irmã Vera? É garantia, Gibson. Porque andar com Jesus é o seguinte: é garantia de vida plena na terra e vida eterna no céu. Pensou que negócio bacana? Andar sem Jesus é atrás de vida. Atrás de vida. Mas também tem momentos ruins na vida. Eu vou pular essa parte. Morte, demissão de emprego, separação, perda de saúde. E vida sem Jesus é terrível. Meus irmãos, vida sem Jesus, eu não sei como é que a pessoa suporta. Porque a vida sem Jesus é vazia, sabe, meus irmãos? É sem sentido, é sem descanso. E a perspectiva de você ficar a eternidade no sufoco. Segunda verdade. Ó, anunciou ali. A segunda verdade, ele plim, blum, blum. Segunda verdade, Gibson. Existem leis naturais. Hã? Hora do remédio. Segunda verdade. Existem leis naturais. Hora de tomar remédio. Hora de tomar remédio é uma lei natural. Adoeceu, tem que tomar remédio, não tem? Não tem jeito. Primeira coisa com a lei. Primeiro exemplo de lei natural. Existem leis físicas, leis químicas, leis biológicas, que a gente tem que respeitar. Por exemplo, lei da gravidade, ela existe, não adianta você querer fazer gracinha. Jesus, Carminha, o capeta virou para ele e falou assim: você não é o cara? Então levou ele no alto de uma montanha e falou: pula daqui para baixo, que os anjos seus dará as ordens aos seus anjos. Você é doido? Você é doido? Não vou pular nada. Porque não tentarás o Senhor teu Deus. Presta atenção, até Jesus respeitou a lei da gravidade. Então você atreva e pula do 20º andar para você ver e faz a oração mais forte que tiver para você ver se você não vai se lascar. Lei da gravidade. Meus irmãos, a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, Gibson. Ela dá uma volta na Terra, dá 8 voltas na Terra, Gibson, em um segundo. Já deu 8 voltas a luz. Então você entenda que esse negócio de viajar no tempo é coisa de filme. Igual a gente vê no filme Super-Homem, ele dá um tanto de volta na terra, em volta da Terra no sentido contrário, aí ele volta no tempo para salvar uma pessoa. É coisa de filme. A lei natural, não existe isso. A Terra, meus irmãos, vai girar em torno de seu eixo, numa dada velocidade, de sorte que amanhã, irmão Ivandir, amanhã, daqui 24 horas, o senhor querendo ou não, vai ser dia 3 de abril. Não tem jeito. Irmão Ivandir, a Terra também gira em torno do Sol. Então, o senhor querendo ou não, nem eu, nem irmã Vera, seja quem for, daqui 9 meses, vai ser 1924. Leis naturais. Não adianta você querer cuidar. Mas tem uma coisa também agora. Existe uma terceira verdade. Existem leis espirituais. Eu falei na semana passada aqui de uma lei espiritual que a gente precisa respeitar. A alma generosa prosperará. Então, quando você está se dando mal na vida, é porque você está desrespeitando uma lei espiritual que está escrita em Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará.
Existe uma lei da humilhação. Os humildes serão exaltados. Não queira aparecer, não, meu irmão. Tiago diz que Deus rejeita os soberbos, em Tiago 4:6, e dá graça aos humildes, não é aos amostrados, aparecidos, não. Baixa a sua bola, porque é uma lei espiritual. E existe uma lei que nós vamos falar daquela aqui agora. Agora começou o sermão, é a lei da semeadura. E a Bíblia é profunda na lei da semeadura, tem muitas abordagens sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura é tão importante na Bíblia, que até Jesus deu várias ênfases e várias abordagens, vários, Novo Testamento, Velho Testamento, porque a lei da semeadura tem muito tipo de desdobramentos. Primeiro deles, primeiro desdobramento, primeira abordagem, é a abordagem da causa e efeito, da consequência. Nós colhemos o que plantamos, está em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, plantar, isso colherá. É lei. Ou bem ou mal. Não é possível, entenda isso. Não é possível você plantar jiló e colher morango, caqui, néspera. Coisa mais gostosa que tem. O que é, Carminha? Caqui. Não adianta. Se você plantou jiló, você vai colher jiló. Não é possível, meus irmãos, a gente plantar ruindade e colher bondade. Não funciona assim. É lei espiritual. Segunda abordagem da lei da semeadura é da proporcionalidade. Paulo fala isso em 2 Coríntios 9:6. A colheita é proporcional ao semeio. Se você semeia pouco, você pouco vai colher. Se você semeia muito, muito você vai colher. Então preste atenção. Se você não vai colher um caminhão de tomate se você plantou um pezinho de tomate no vaso. Não é assim que funciona. Se você plantou um pezinho de tomate no vaso, você vai colher um pezinho, alguns tomatinhos no vaso. Quem é pirangueiro, como diz o pernambucano, na generosidade, em função da lei espiritual, vai ter pouca prosperidade, porque é proporcional. Terceira abordagem que a Bíblia faz a respeito disso é da transformação. A semente precisa morrer para que a planta seja gerada. João descreve isso com profundidade em João 12:24. Não é possível ter uma planta que você plantou e a semente não morreu. A semente se transforma em planta. Então presta atenção, a gente não vai ter um pé de manga frondoso, Flávia, se o carocinho de manga que a gente colocou na terra não se sacrificar, não der lugar a uma planta. Ela precisa ser transformada. Quem não aceita mudança, quem não aceita transformação na sua vida, nunca vai ser uma pessoa melhor. Depois ele faz uma abordagem sobre a diferenciação. E Jesus fala isso de uma forma tão categórica em Mateus 13:24-30, contando a parábola do joio e do trigo de Jesus. São plantas parecidíssimas, mas a diferença vai acontecer só quando chegar a hora da colheita. Joio é joio, trigo é trigo. Na hora do vamos ver, joio é erva daninha, trigo é alimento. Então presta atenção, todo enganador, toda pessoa enganadora, Gibbs, vai ser desmascarado na hora da apuração. Todo enganador vai ter sua máscara arrancada na hora da verdade. Não queira enganar a Deus. E tem um desdobramento da abordagem da essência. Meus irmãos, isso é muito importante. Lucas fala isso, contando a parábola do grão de mostarda. Está em Lucas 13, de 18 e 19, ele fala, não é o tamanho da semente. Não é o tamanho da semente que vai definir o tamanho da árvore. Sementes minúsculas dão árvores exuberantes. E tem sementes enormes que não dão nada. Não é o tamanho da importância, meu irmão. Não é o tamanho da sua iniciativa.
da sua atitude, que vai definir o tamanho do resultado. Não é o tamanho da visibilidade que nós temos. Não é o tamanho do quanto eu quero aparecer. Não é o tamanho do quanto eu quero me amostrar que vai resultar em bênção na vida dos outros, na vida da comunidade, na vida dos seus vizinhos. Pequenas atitudes, gestos simples, ações discretas podem abençoar abundantemente os outros. Coisa discreta. O reino dos céus é engraçado, porque é o seguinte, o reino de Deus, Gui, não é para a gente amostrada, não é para a gente que quer destacar, não é para a gente que quer aparecer. Esses não vão ser os que trazem melhores resultados, porque o reino de Deus é para a gente discreta. Os discretos trazem resultados exuberantes. Jesus falava assim, vai lá, curou, não fala nada para ninguém não, fique na sua. Mudou a história da humanidade, discretamente. E finalmente tem a abordagem da receptividade. Isso é muito bom para quem lidera. Sabe, Josi? Porque às vezes a gente fica preocupado, o que eu estou fazendo não está dando resultado, não está dando resultado. Jesus explicou, nem toda semente plantada vai resultar em colheita, porque depende do solo que ela cai. Então não desanime, viu, irmão Antônio? Porque a mesma semente, Jesus conta essa parábola do semeador, a mesma semente pode cair em solos diferentes, os resultados vão ser diferentes. Às vezes a semente cai num solo duro, nem germina. É mais ou menos parecido com o seguinte, Flávia, você joga uma semente de milho no asfalto, vai nascer ou o pombo vai comer? Percebeu? O que Jesus quer dizer com isso? Tem gente que vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir conselho, vai escutar, mas não vai assimilar. Você sabe que tem diferença entre ouvir e escutar? Aprenda isso aqui. Muito importante sair daqui hoje. Ouvir é físico. Escutar é assimilar. É por isso que o surdo, ele ouve. Ele não ouve, mas ele escuta. Quer dizer, pode. Porque tem surdo também que não escuta. É turrão. Percebeu? Tem gente que vai ouvir 1000 sermões, não vai mudar nada na vida dele. Meus irmãos, tem gente que tem crente, ou pelo menos se diz crente, que vai escutar todo domingo, em toda igreja do mundo, subir alguém no púlpito, lá no altar, e falar da importância da nossa fidelidade, da nossa dedicação à igreja. Vai escutar todo domingo, em todas as igrejas do mundo, vai escutar a respeito da importância da dedicação e vai continuar negligente. Essas pessoas é solo duro, é igual a semente jogada no asfalto. Tem gente que vai escutar assim para a pessoa, não faça isso, você vai se dar mal, rapaz, eu já vivi isso, não faça que você vai se dar mal. Ele vai e faz. E tem gente que é o contrário, faça isso porque eu já sei que vai dar certo, eu já passei por isso. Ele faz o contrário. Não é assim? E Jesus fala isso na parábola. E é interessante que essa parábola é a parábola que Jesus contou e explicou. Tem gente, meus irmãos, que não adianta. Entra no ouvido, sai no... Percebeu? Não assimila. Jesus fala que tem uma semente que vai cair no solo raso. Não cria raízes. É sem sustentação. Toma e morre. Aí ele faz a analogia dizendo o seguinte, tem gente que vai até escutar, ouve, escuta, fica entusiasmada no começo. Primeira crise, abandona. É fogo de palha. Então tem gente que fica muito empolgado quando recebe o evangelho, né? Levanta a mão entusiasmada, chora. Mas na primeira crise, na primeira dificuldade, é só emoção. Na primeira dificuldade, chegou em casa, como é que é a história, menino? Tu aceitou Jesus na igreja dos crentes? Você está doido? Então você agora vai se virar, pronto, acabou o entusiasmo. E na nossa vida também tem muita coisa assim. Diante da primeira dificuldade, a gente se empolga. Ministérios na igreja, muita gente se empolga com dado ministério, mas nas dificuldades que tem,
abandona logo o ministério. Não adianta não. Não adianta. É o solo raso, mas tem uma semente que cai no meio dos espinhos. Aí diz Jesus que essas sementes são abafadas, as ervas daninhas abafam a semente. Germina, mas é sufocada. É aquela pessoa que ouve, escuta, mas ela fica atraída pelas coisas do mundo. Fica iludida com as coisas do mundo, é sufocada com o que não presta. É aquela pessoa que gosta do evangelho, vem na igreja, mas continua fazendo as práticas mundanas. É a que a gente chama assim, a pessoa está com um pé no mundo e um pé na igreja. Perceberam? É o que se diz crente, ouve a verdade, toda a verdade sobre orientação bíblica, mas ela tem a teologia dela. Eu não concordo muito com a Bíblia diz isso, não. Eu tenho a minha teologia, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de interpretar. Esses são que caem, a semente do espinho, mas tem uma semente que cai numa terra boa. Germina, viçosa, frutifica bem. Aí Jesus fala, esse é os que escuta a palavra de Deus, assimila, vivencia, pratica, zela, santifica a sua vida, busca andar na presença de Deus. Esse Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Estão à direita de Deus. Bem de benditos do meu Pai. Bacana essa parábola que Jesus conta, não é? Para mim é uma das coisas mais profundas que a Bíblia tem. Sabe, meus queridos, a Bíblia, ao fazer essa analogia com a vida vegetal, a vida das plantas, eu particularmente gosto muito disso, com esse paralelo que a Bíblia faz. Eu acho que isso tem um pouco a ver com minha primeira formação. Irmão Antônio, eu fui engenheiro agrícola. O que eu falo que eu fui, sabe por quê? Porque eu acho que eu não sei mais nada. Eu ainda lembro algumas coisas. Essa semana eu estava conversando com um rapaz da usina Petribu, e ele falando comigo, eu falei, eu entendi isso, eu sei como é que funciona o negócio de cana. Porque o meu primeiro emprego foi como engenheiro agrícola, numa agroindústria. E eu acho legal quando você vai estudar fazer um estudo desse aqui, porque você consegue fazer com mais profundidade, sabe, a hermenêutica bíblica, porque você fala assim, que negócio legal, é assim mesmo que funciona na tecnologia agrária. É bacana isso, porque, meu irmão Antônio, assim, nos tempos bíblicos, era uma sociedade agrícola, né? Nós não tínhamos sociedade industrial. Então, a ciência agrária ela é fundamental no entendimento da Bíblia. Começou assim desde o Éden. Repare que o Éden era um jardim, né? Então, cada fase da planta ela tem uma especificidade, necessidades especiais, específicas, igualzinho na nossa vida. Na nossa vida nós temos necessidades específicas. Então, a planta tem, na primeira fase de plantio, então, sem a semente, sem uma muda, nenhuma planta vira planta. Tem que ter a mudinha. E vai só existir planta se você, e colheita se você plantou. Olha como é que nossa vida também funciona assim. Cada planta tem uma especificidade impressionante para germinar. As sequoias, meu irmão Antônio, lá nos Estados Unidos, aquela árvore enorme, se você não tocar fogo nela, principalmente aquelas as sementes que caem ao pé dela, ela não nasce. É interessante. Cada planta tem um espaçamento, uma profundidade. Você não vai plantar um pé de milho igual você planta um pé de manga. Um pé de manga você planta um aqui, outro lá longe, 10 metros. O milho você planta tudo pertinho. Né? As especificidades. Nas nossas vidas, meu irmão, se a gente não planta, a gente não colhe. É importante ter sabedoria no plantar. A segunda fase que a planta passa é dos tratos culturais. Quando a semente germina, ela precisa de tratos especiais. Ela precisa de ser adubada, combater as pragas, doenças, precisa capinar, precisa regar. Por isso que Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, tratou, mas quem deu o crescimento foi Jesus. Cada planta tem sua exigência dos tratos culturais. Meus irmãos, às vezes, quem é leigo, é interessante isso, né? Porque eu passo assim perto de um canavial e eu percebo se o canavial está limpinho. Agora você imagina, meu irmão Antônio, você vai prestar atenção a partir de agora nisso. Você passa num canavial, olha o tamanho de um canavial, você manter aquilo limpo. Você já pensou se fosse na enxada? Tirar aquele tanto de mato. Você vê que na casa da gente, a gente planta uma hortinha, é o tanto de mato que nasce.
Aí tem uma tecnologia que é o herbicida. Você joga o herbicida, ele mata o mato, mas não mata a cana. E nós chegamos no nível de tão sofisticada tecnologia de cana no Brasil, que a gente tem herbicida por variedade. É como você fala assim, você tem um herbicida para o feijão preto, um herbicida para o feijão mulatinho, feijão javo. Perceberam? Olha as especificidades. Está vendo por que a Bíblia trata disso com... Viu como é que tem especificidades? Tratos culturais. E a terceira fase que nós temos é da colheita. Mesma coisa. Tudo tem seu tempo certo de colher. Pepino, 60 dias você plantou, você colhe. Pepino. Mas quem gosta de tâmara aí? É caro, hein? Sabe quantos anos demora a produzir? 70 anos a 100 para dar a primeira frutinha. Por isso que é caro. Perceberam? Cada planta tem sua exigência. Forma dos seus frutos. Forma de colher. Você não vai colher um feijão, um arroz, uma soja, um trigo, igual você colhe uva, vai? Olha o cuidado que você tem que ter na uva. Continua produzindo o resto da vida. Aí começou a produzir, vai-te embora. Vamos pegar esses princípios. A gente entendeu que a planta tem esses ciclos? E agora, como é que vai funcionar isso nas nossas vidas, com relação aos princípios, lições que nós precisamos aprender sobre isso? Primeira coisa, entenda, tudo é semente. Nossos pensamentos, meus irmãos, são sementes, Manvera. Nossas palavras são sementes. Nossas atitudes são sementes. Olha o cuidado que a gente precisa ter. Nossos pensamentos são sementes. Nossas palavras, essas suas palavras são sementes. Nossas atitudes são sementes. Saiba selecionar bem as sementes. Elas precisam ser boas para você ter bons frutos. Se você semeia bênção, você vai colher graça. Mas se você semeia maldição, você vai sim, sem dúvida, colher desgraça. Lembre-se, a semente vai transmitir a herança genética que ela tem. Você plantou giló, você colhe giló. Cuidado, crente. Segunda coisa, segunda lição, ou segunda abordagem, vai exigir sacrifício e fé, meus irmãos. Não é plantou e ficou numa boa, não. Igual a plantinha, primeira coisa, lembra, a semente precisa morrer, sacrificar para a planta existir. Viu que não é fácil? A semente também morre se não houver condições de germinar. Fé. Nas nossas vidas, meu irmão, se não houver sacrifício, aplicação de fé nos nossos processos, pensamentos, palavras, atitudes, nós não teremos alegria na colheita. Salmo 126, um salmo maravilhoso, diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria, choram enquanto lançam a semente, mas cantarão quando fazem a colheita. Lembre-se, o semeio pode exigir muito da gente, mas é só semeando que a gente tem a perspectiva da colheita. Terceira coisa, terceira lição, lembre, o semeador é limitado. É Deus que dá o crescimento. Nossa função é semear. Deus faz o resto. Nem toda semente lançada, conforme diz a parábola, vai dar resultado. Nossa obrigação é fazer nossa parte, mas nem todo solo é receptivo. Nas nossas vidas, nós vamos lidar demais com isso, sabe? Diversos tipos de pessoas. Nosso papel é semear o bem. O papel de Deus é fazer o crescimento. E é de acordo com a soberania dEle. Não é de acordo com o que você quer. Deus é soberano. Então, quando você planta, não fique prospectando o resultado que você quer, não. Porque é Deus que tem soberania sobre os processos. Segunda coisa, os tratos culturais. Cara, se você não tiver paciência para esperar, para ter esperança,
Eu lembro quando eu era miúdo, as professoras do primário mandavam a gente fazer uma experiência. Irmão Antônio, o senhor fez isso. Plantou o feijãozinho lá no algodão. Fez isso? Todo mundo fez isso. Eu ficava todo dia indo lá e tirando o feijãozinho para olhar se ele já tinha nascido. Não, nem nasceu, não nasceu. Pensa numa impaciência. Paciência, nenhuma semente plantada, Josi, vai frutificar da noite para o dia. A gente precisa lembrar disso. Se houver precipitação nos tratos culturais da planta, ela pode não produzir. Existe tempo adequado para tudo, apropriado para tudo. Você só vai podar a uva no tempo certo da poda. Se você comprometer a poda, não tem produção. Cuidado, educadores infantis. Porque se você comprometer, precipitar no ensino, olha como é que nós temos que ter cuidado no ensino infantil. É desastrosa a colheita no futuro. Tudo tem seu tempo apropriado, então lembre, tem coisas que nós vamos plantar agora, que a colheita só vai acontecer, irmã Vera, para nossos filhos. Ou netos. A gente planta agora, só os filhos ou netos vão colher o resultado. Uma coisa importante, segunda coisa nos tratos culturais, o suporte, tutoramento, reajuste, realinhamentos que a gente precisa fazer. Sabe, meus queridos, algumas sementes que nós plantamos, elas vão querer que precisar ser apoiada, precisa de suporte para sustentar, sabe, seu crescimento. Por exemplo, se você planta um pé de uva, se você não colocar uma parreira nele, ele desaba. O tomate. E tem uma planta que eu gosto demais, chama pimenta do reino, que pouca gente sabe disso. A pimenta do reino é uma preciosidade. Já plantei pimenta do reino. Ela precisa de um tutor para ela se sustentar. Ela une ao tutor, ela tem umas raízes que ela garra assim no poste. E aí ela vai subindo. Mas você não pode ser um poste de cimento, porque senão o sol esquenta, ela desaba. Tem que ser um poste de madeira. Agora imagina. Aí você planta uma planta perene que vai durar a vida inteira agarrada num poste de madeira. Aí o poste de madeira apodrece, ela cai. Olha que confusão. Vocês entenderam porque pimenta do reino é cara? Porque precisa de um tutor. A gente pega a planta num esteio de aroeira que pode ficar ali na terra a vida inteira. Aí ela agarra no pé de aroeira e dá a vida inteira produzindo. Sabe, meus irmãos, nas nossas vidas, a gente vai relacionar com pessoas de todo tipo. E para elas crescerem, elas precisam de nosso apoio. Um dependente químico, meu irmão, é um doente. A vida inteira ela é doente. Não tem cura a dependência química. Não tem, só tem controle. Mas precisa ser apoiada. Se não tiver apoio, ela desaba. Essa semana eu estava no consultório médico, semana passada. Prima, vai lá com ele, por favor. Essa semana eu estava no consultório médico, chegou um menininho autista, mas fez uma confusão tão grande na recepção. Pequenininho, tava 3 pessoas cuidando dele, a mãe, o pai e a avó. 3 pessoas. E eu fiquei pensando cá comigo, falei, meu Deus, a vida inteira vai ser assim. Vai precisar de tutoramento. Aí tem um outro senhor, já deve ter uns 40 anos, com a mãe dele, irmã Caminha, já velhinha. E eu fiquei pensando, que pessoa maravilhosa essa senhora. A vida inteira cuidando dessa pessoa deficiente mental. Pessoas que precisam de tutoramento. Lembre-se, meu irmão, cuidado, 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 cuidado. Para você não arruinar a vida de uma pessoa que Deus está cuidando. Cuidado. E aí vem a fase da colheita para a gente ir para o final. Ixi, mas o tempo passa depressa, né, irmão Dona? Já é 11h57. Vamos para o final. Lembre, meu irmão, que na colheita vai depender, só vai ter colheita se tiver semeio e cuidados nos tratos culturais. Obviamente não haverá colheita se você não plantou.
Quem não semeia, não colhe. E quem semeia pouco, colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Esse dia eu estava lendo um artigo, aí um pastor, estava escrito no artigo do pastor, diz um ditado popular: quem semeia vento, colhe tempestade. Eu falei, não, pastor, isso não é ditado popular, não, isso está na Bíblia. Oséias falou, 8:7. Oséias 8:7, quem colhe vento, quem semeia vento, colhe tempestade, Gibson. Está na Bíblia, não é dito popular. Tem pastor que não sabe disso. É assim, meu irmão, temos que ter muito cuidado. Nós temos 100%, 100%, Edith, você tem 100% de liberdade para você fazer suas escolhas. Mas, Edith, lembre, você tem 0% de gestão sobre as consequências. Nenhuma gestão sobre as consequências. Sabe, Edith, é normalmente escolher, Deus dá liberdade, é livre-arbítrio. Agora, as consequências, ele fala, arque com elas. Ele vai te ajudar, mas você vai ter que arcar com elas. Se você cometer um crime, você vai se converter, às vezes. Mas antes você precisa pagar na justiça. É assim que funciona. Então lembra, a colheita tem relação direta com o plantio e tratos culturais. E uma coisa importante, segunda lição, só o tempo vai dizer se a colheita valeu ou não valeu a pena. Não adianta você ficar querer antecipar, só o tempo vai dizer se a colheita vai ser boa ou não, vai corresponder ou não à sua expectativa. Nas nossas vidas, sabe, meus irmãos, tem muitas coisas que aparentemente não vai ser boa. Parece que não vai ser boa e no final é. E tem uma coisa contrária, que parece que vai ser ruim e no final da conta é bom. Você quer ver um exemplo categórico disso? Uma coisa que parece que vai ser bacana e depois dá um resultado desgraçado, um casamento errado. Pense numa desgraça, irmão Antônio. Casamento que desanda, meu irmão, é uma desgraça. E não parecia bacana? Ao contrário, tem coisa que parece que é ruim. De repente, uma filha nossa ficou grávida, a gente lamenta. De forma indesejada, ficou grávida, fora do casamento. Oh, meu Deus, que foi isso, não sei o quê. Às vezes vai ser aquela criança que vai amparar os pais na velhice. Só o tempo dirá. Gosto muito de uma ilustração. Posso falar mais 10 minutos, Antônio? 15. Rubem Alves conta uma ilustração muito legal, que eu acho que eu já contei aqui, vou contar de novo, viu, irmão Bandir? Diz ele que um fazendeiro morreu e deixou herança para o filho. Vou abreviar. Filho mais novo. Mas o filho mais novo ganhou um pântano. E as pessoas falaram para ele, que você é azarado, hein, bicho? Todo mundo ganhou uma terrinha boa, você ganhou logo um pântano. E ele disse para os amigos, se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Aí, aquela área de baixada, veio uma seca, igual no tempo de José do Egito. Todo mundo se lascou. Só ele que tinha baixada, que tinha lugar de plantar. Aí os amigos, cara de sorte, ganhou uma serrinha na baixada, já tem 7 anos que ele está fazendo safra lá e todo mundo quebrado. Se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Fez várias safras, ficou bombado de dinheiro, comprou um cavalo de raça, o mais bonito da região. Pense num cavalo bonito. Aí os amigos, mais uma vez, cara, você é de sorte, hein? Só você tem um cavalo, um reprodutor desse nível aqui nessa região. Se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Um dia o cavalo fugiu. Ó. Aí os amigos, eita, homem azarado. Um cavalo tão caro e vazou. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, só o tempo dirá. O cavalo onde voltou? E voltou com um bando de cavalos selvagens. Eita, coisa boa. Você é de sorte, hein, rapaz? Perdeu um cavalo, mas agora ganhou uma manada. Se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Aí ele resolveu domar os cavalos selvagens. Cai do cavalo, quebra a perna. Eita, azar danado, hein, rapaz? Tu é um homem azarado, rapaz. Em vez de você não montar num cavalo bom, você vai montar num cavalo quebrou a perna. Se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Você estourou uma guerra, Gibson.
Nós, assim, os homens mais novos, não os vezinhos ficaram. Os vezinhos ali, entendeu? Nós, os mais novos, fomos convocados para ir para a guerra. Ele, que estava com a perninha quebrada igual o Josi, ficou fora da guerra. Muita gente morreu. Aí a Josi tirou: oi, Jô, mas você é de sorte, hein? Logo agora está com a perninha quebrada? Se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Já pensou, meus irmãos? É assim, nós vamos... Essa história vai dar continuidade, só o tempo vai dizer, meus irmãos, se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. O que é importante nessa história, meus irmãos? Saúde. Aguarde com esperança. Confie na orientação de Deus. Quando você for fazer o desenvolvimento dos tratos culturais na sua vida, tenha fé. Deixa eu concluir. Irmão, o Doni só me deu 10 minutos, passou só 15, passou 10. Passou 5. Você plantou, você tratou, você colheu. O resultado foi o que você esperava. Tenha gratidão, meu irmão. Você plantou, você tratou, você colheu. Não foi o que você esperava. Tenha gratidão, meu irmão. Mas, irmão, ser bom no grato, ser grato com o que é bom, qualquer um é. Tem gente que nem assim é. Nós falamos aqui hoje um tanto de vezes. Tem gente que nem agradece pela noite de sono. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa. O crente vai ser exigido mais. Ser grato no bom é para qualquer um, meu irmão, é para medíocres. Ser grato no que é normal é para medíocres. Ser grato no ruim, no momento de difícil, na aridez, é para crente de verdade. Porque a gratidão, meus irmãos, nos ensina coisas preciosas. Primeira coisa, a vida plena, meu irmão, não é motivada apenas por coisas boas. Meus irmãos, há bênçãos ocultas naquilo que nós nem sequer imaginamos ou alcançamos. Nós não entendemos, mas tem bênçãos ocultas, Carminha. Porque você está no centro da vontade de Deus. Roubou, ladrão, roubou, cretino. Você não sabe o esforço que a gente faz para manter essa escola. Você não tem noção. Mas há bênçãos ocultas na sua. É impossível, meu irmão, a gente ser feliz sem o exercício contínuo da gratidão. É impossível, é impossível. Eu, para não esquecer disso, eu escrevo lá no meu quarto uma frase de todo tamanho. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 3:5. Eu não posso esquecer. Põe lá de frente da minha cama. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu nem gestão tive do meu sonho. Hoje eu amanheci com a cabeça doendo um pouco menos. O Jô sabe que eu tenho dor de cabeça 24 horas por dia. Hoje minha cabeça amanheceu um pouco menos dolorida. Eu falei com o Jô, graças a Deus, minha cabeça hoje está doendo menos, porque eu dormi bem. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Terceira coisa, meus irmãos, é impossível você ter proximidade com Deus sem gratidão. Ninguém tem proximidade com Deus e gratidão, porque Deus não se agrada de pessoas ingratas. Deus despreza os arrogantes, aos ingratos. Quarta coisa, a gratidão nos faz ver graça onde outras pessoas vê desgraça, e a gente vê graça. Eu nunca esqueço uma lição que eu tive preciosa na minha vida, sabe, irmão Antônio? Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar bem rapidinho. Eu dava capacitação lá no presídio Aníbal Bruno. E eu estava dando uma capacitação, Tereza, um sol de lascar, de 11 a meio-dia. Um sol terrível. E tinha um preso, vou chamar ele de Maurício,
Ele estava no sol. Uma tenda, todos os presos na tenda e ele no sol. Eu falei, pelo amor de Deus, saia desse sol, venha para a sombra. E ele no sol. Venha. E ele foi suando. Eu incomodado com aquilo, venha para a sombra, rapaz. Professor, por favor, me deixa quieto, me deixa sossegado. O senhor não sabe o que o senhor está dizendo. Não é toda hora, professor. Não é todo dia, professor, que eu tenho oportunidade de ficar no sol. Eu fico numa cela sem sol, professor. O que era para mim incômodo, meu irmão, para ele era bênção. Quinta coisa e última coisa, a gratidão, meus irmãos, nos possibilita superar, entenda muito bem isso, por favor. Por favor. Lembre do que eu falei, gratidão no óbvio, no normal, na normalidade, é coisa para medíocre. Gratidão nas dores dilacerantes, duras, profundas, nos momentos áridos da vida. É coisa de servos do Senhor Jesus, de gente diferenciada, de gente que sabe em quem confia. Deixa eu dar o testemunho para vocês do pastor Ismael. Já falei isso também aqui, vou repetir para quem não conhece. Pastor Ismael é um amigo que nós temos lá em Angola, missionário da Jocum. Muito amigo meu de Josi. Perdeu uma filha barbaramente assassinada. Barbaramente assassinada. Ficou sabendo da notícia, ele estava viajando na África do Sul. Ficou sabendo que tinham assassinado a filha dele, ele voltou de carro, andando 3 países. Parou na estrada, orou e chegou para fazer o funeral da filha dele. Meus irmãos, a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho, é uma dor tão atroz, tão difícil que não tem nome. Lembre disso. Um filho que perde um pai fica o quê? A esposa que perde a esposa fica o quê? E o pai que perde um filho fica o quê? Dilacerado. Pastor Ismael com o coração dilacerado faz a mensagem, eu tenho ela gravada dizendo o seguinte: sou grato a Deus da minha vida, a quem eu sirvo, por ter me dado uma filha maravilhosa. Foi Ele que me presenciou com a convivência com essa minha filha por 20 e poucos anos. Foram anos de muita alegria. Ele me deu. Ele levou o bendito. Seja o nome do Senhor Jesus. Um dia, com toda certeza, graças ao sacrifício do meu Jesus na cruz, eu vou reencontrar a minha querida filha. E terei toda a eternidade com ela nos céus. Gratidão curando a dor atroz do coração de um pai servo de Deus. Gratidão cura dor atroz. Gratidão nos faz romper em fé. É fácil cantar, irmã Vera. Difícil é vivenciar. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez. Vou plantar e colher. Cada dia eu vou viver rompendo em fé. Sabe, meus irmãos, não saia daqui sem lembrar disso. Deus não exige de mim, nem de você, nem de nenhum de nós a perfeição. Mas Ele exige dos seus servos o aperfeiçoamento contínuo. Entendam isso. Deus não vai exigir de mim nem de você perfeição, mas Ele vai exigir aperfeiçoamento. Por isso, queridos, plantemos com sabedoria. Tratemos com fé, confiança, segurança. Colhamos com gratidão em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por seu maravilhoso evangelho, evangelho da graça.